vai brotar em seu coração. Olá, bom dia para todos, na paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Ivo Cruz. Estamos aqui mais uma quarta-feira pela manhã para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Nessas manhãs da oração da fé, onde Deus tem ouvido a nossa oração, a pastora Ivani está sempre aqui pela manhã, buscando a face do Senhor, buscando a presença de Deus, orando em favor da sua vida, em favor da sua família, em favor do seu lar. Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês, que tem sido uma parceira, um parceiro desse momento exclusivo em que nós nos reunimos para buscarmos a face do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos felizes porque a presença de Deus nos alegra e a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos felizes na presença do Senhor, nós recebemos força. E o Senhor é a nossa força. A sua presença está conosco continuamente e Deus tem uma palavra poderosa ao nosso coração. Mas nós vamos orar a Deus, buscar a presença do Senhor, buscar a face do Senhor, em favor da nossa nação, em favor da Igreja de Cristo, em favor das famílias, em favor daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão enfermos, que o Senhor venha atender a cada um, no poder do nome dEle. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos compartilhar um conhecimento nessa manhã dessa verdade, no sentido de observarmos as nossas atitudes através do perdão, da liberação do perdão. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, como ministro do Teu Santo Evangelho, eu me coloco em Tuas mãos, Pai, nesta manhã, clamando pela Tua misericórdia, clamando pelo Teu favor divino, clamando em favor, Senhor, das famílias brasileiras, em favor do Teu servo e da Tua serva, que está ouvindo agora, ó Pai, e compartilhando conosco de uma palavra e unindo a nós numa corrente de fé para tocar o coração de Deus, para tocar ao Senhor com a nossa oração, em nome de Jesus. Que a Tua presença, Senhor, venha preencher a nossa alma, que não haja nenhum espaço em nós, mas que sejamos cheios da Tua presença. Mas para isso nós precisamos, Pai, que o Senhor nos ajude a esvaziar-nos de nós mesmos, que o Senhor nos ajude a viver, Senhor, o sobrenatural da Tua presença, Senhor, o sobrenatural do Teu reino, que a Tua presença venha, Pai, preencher-nos, ó Deus, aleluia, e nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor já tem provido para nós. Pai, que a Tua palavra seja, Senhor, a luz que ilumina o nosso caminhar, que não venhamos, Pai, jamais nos afastar das orientações da Tua palavra, porque não basta apenas saber sobre a Sua palavra, mas é preciso conhecer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós ficamos, Pai, confiantes
como na base da nossa meditação desta manhã. Em São João, Senhor, no capítulo 8, versículo 32. Nós queremos viver isso, Senhor. Viver a Tua presença, para que possamos aprender, ó Deus, com a Tua palavra, os Teus ensinos, para que possamos aprender com a Tua palavra, ó Deus eterno, nova maneira de viver, e que sejamos fortalecidos em Ti, ó Pai. Que não haja força do mal que nos aprisione, mas que sejamos libertos, ó Pai, no poder do conhecer esta verdade, no poder do conhecer, aleluia, a Tua palavra que nos traz vida e vida em abundância. A Tua palavra, Senhor, nos diz, se nós conhecemos a Ti como o único Deus, nós conhecemos a verdade. E o Senhor é a verdade quem nos liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Senhor, apresentamos hospitais, Pai, apresentamos todos aqueles que trabalham em favor daqueles que precisam de saúde. Visita, Senhor, os médicos, enfermeiros e todos os agentes de saúde, Pai. Dê vitória para essa equipe em todos os hospitais. Senhor, nós sabemos que os médicos, eles são autoridades constituídas por Deus. E embora, Senhor, alcançaram essa força, Senhor, esse poder de ação na medicina através dos estudos, mas é uma autoridade que também é reconhecida pelo Senhor. Que nós possamos entender, Pai, que os juízes, Senhor, que as autoridades políticas, elas são estabelecidas por Ti, e que nós possamos, Pai, orar por elas, orar pelo presidente, orar pelos seus ministros, para que haja uma mudança, ó Deus, em todo o cenário político da nossa nação. Que não haja, Senhor, esse espírito de corrupção atuando em nossa nação. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem ouvido a oração do seu povo em toda a face da terra. Em toda a face da terra há um povo que clama e o Senhor ouve, o Senhor responde em nome de Jesus. Nós oramos e confiamos para o louvor da Tua glória, Pai. Nós te louvamos. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar você para meditarmos em uma palavra super conhecida. Abra a sua Bíblia em São João, no capítulo 8, versículo 32. Nós queremos compartilhar uma breve palavra, mas que é libertadora, que é a verdade de Cristo. Amém? Vamos lá, todos encontraram? São João, no capítulo 8, versículo 32, que nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, nós queremos falar sobre o conhecer. Conhecer é algo que toca, que trabalha em nós, o saber. Não basta você simplesmente ter um contato
de amizade, de aproximação com uma pessoa, e você já vai dizer, poxa, eu conheço aquela pessoa. Ele é o meu amigo, ela é a minha amiga. Eu conheço. Só porque você olhou, você já vai dizer que conhece? Não. O conhecer é algo mais profundo. Você pode até ter tido uma experiência com alguém, ter participado de algumas atividades junto com esse alguém, mas ainda você não conhece. Conhecer é ir mais além. Então, falar sobre conhecimento é falar sobre o saber, é falar sobre a ciência. E o conhecimento, para que nós possamos entender, nós vamos analisar ele em 4 modos do conhecimento, em 4 faces do conhecimento. O conhecer a verdade. Nós queremos entender primeiro o conhecer. Como que vem o conhecimento? O conhecimento, para ele ser abrangente, é preciso ter uma análise sobre a visão teológica, a visão filosófica, a visão científica e não desprezar a visão empírica. 4 métodos que nós podemos usar para adquirir um conhecimento. Então, quando a gente fala sobre o conhecer a verdade, como que nós conhecemos a verdade? A verdade, para nós, ela é uma verdade absoluta e não relativa. A verdade absoluta é Cristo. A verdade para nós tem um nome. E ele mesmo disse: eu sou a verdade. Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nós temos um conhecimento teológico, um conhecimento divino, um conhecimento inspirado por Deus, porque a própria pessoa de Jesus Cristo é o Deus que faz parte também da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, a verdade, é o Filho. Essa verdade transmite vida ao saber, ao conhecer. Conhecer a verdade traz libertação. O versículo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, é que você alcança a libertação. Só que o conhecimento da verdade não é um conhecimento através do intelecto, através da mente, mas é um conhecimento que o próprio Senhor vai trazer ao seu entendimento. Esse conhecimento te liberta de todas as áreas que te aprisionam. Porque ao conhecer essa verdade ela vai internalizar em você. Ela vai fazer parte da sua vida. Você não vai ter ela apenas na mente, mas você vai viver aquilo que você aprendeu. É a prática dessa verdade que vai trazer a libertação. Eu falei sobre 4 métodos de conhecimento. Vou dar aqui também uma visão de en passant. Quando a gente fala de en passant, é assim, meio que superficial, porque é algo que exige tempo para a gente poder
falar com mais propriedade. E quando existe uma necessidade de tempo, aí a gente cria um seminário para falar sobre um tema específico, e aí a gente tem mais tempo para isso. Mas para a gente ter uma noção do conhecimento, nós precisamos entender, no mínimo, esses 4 modos. Na visão teológica, quando falo teológica, não estou querendo falar sobre um curso de teologia, nada disso. Estou falando na visão de Deus, tá? Teo é Deus, logia, tratado. Então, como Deus trata o assunto que nós estamos lidando, que é o conhecer. Conhecer o quê? A verdade. Então, a verdade é o objeto da nossa meditação, do nosso estudo, é aquilo que nós precisamos conhecer. Mas na visão da filosofia, nós temos o alcance de uma verdade que não é absoluta, mas é a verdade relativa. É aonde vem aquela afirmação que, dependendo da visão, né, que você tem daquele assunto, você tem a sua verdade. Então, é uma verdade relativamente à forma que você está vendo. E por isso é uma verdade relativa. Né? Então, nós vimos aí já 2 tipos de verdades, 2 tipos de conhecimentos. E já na verdade empírica, o empirismo, ele traz assim conhecimentos que não podem também ser desprezados por ser empírico. Porque esses conhecimentos, eles são adquiridos pelas experiências que o ser humano vai tendo, vai alcançando. A ciência não começou no início da atividade humana, mas o ser humano, quando ele caiu no erro, ele precisou viver de descobrimentos empíricos. Então, ele passou a fazer experimentos, mas através de algumas plantas, ele adquiriu a cura, o remédio. Tanto é que o pai da medicina, que é chamado de Hipócrates, não é Hipócritas não, é Hipócrates. Ele costuma dizer: faça do seu alimento o seu remédio. Essa palavra nós já vemos lá no início, Deus falando sobre a fonte da alimentação, a fonte da saúde, através do alimento. Então a medicina no passado era embasada numa fonte de conhecimento empírico. Depois surge a medicina. O método da medicina é experiências para criar o seu método. Então, a ciência, ela não vai por teoria. As teorias são os estudos científicos, que são formados algumas teorias, né? As teorias vêm às vezes da fonte da análise do empirismo, e quando chega nessas experiências, aí é formada uma teoria, e aquela teoria ela é trabalhada, estudada, pesquisada, até o ponto de se transformar em forma de lei para a ciência. Então, se é comprovado cientificamente, aí aquele conhecimento é válido. Gente, o Senhor nos inspirou para falar sobre isso, para a gente entender um único versículo que é muito falado, não é? E que tem muito ainda para se tirar desse versículo, que é o conhecer a verdade.
A verdade, ela tem um poder dentro de si libertador. Mas essa verdade não é uma verdade relativa, mas é a verdade absoluta. E a verdade absoluta é Cristo. É Cristo. É o Verbo divino. Louvado seja Deus. É o Logos de Deus. É a palavra que nós internalizamos. E quando nós entendemos essa palavra, nós temos um poder em nós, através de Cristo, de transformar essa palavra Logos em uma palavra Rema. E a palavra Rema é aquela palavra que está dentro de você e com o aquecimento divino, a presença divina, esta semente do saber, do conhecimento, ela recebe uma transformação libertadora. Ela se transforma, uma palavra Logos, ela se transforma na palavra Rema. E a palavra Rema está dentro de ti e na tua boca. É a palavra da fé. É a semente da fé. É o poder da fé que gera aquilo para o qual ela foi enviada. Que o Senhor em Cristo venha trazer ao seu coração a luz, ao seu entendimento, para que esta palavra ela não seja vivida por você apenas de forma intelectual, apenas com aquele intuito de dizer eu conheço. Quantas vezes você ouve alguém falando eu conheço a verdade? No mundo, pessoas que às vezes estão até vivendo em situação de rua, em situação de uma vida bastante difícil, não é? Que Deus os alcance com a sua misericórdia, e às vezes nos vícios. Aí você vai levar o evangelho, a pessoa tem às vezes a Bíblia decorada na mente, mas não conseguiu a libertação, porque aquele conhecimento que a pessoa teve foi apenas intelectual. Essa semente da verdade precisa produzir a nova vida em Cristo no ser humano, para que ele possa viver, não é? Aí você vai pregar o evangelho para uma pessoa dessa, ela te cita vários versículos, e aí fala assim, não, eu conheço a verdade. Então, quer dizer, quem é você para me falar do evangelho? Mas não conhece, porque pensa que conhece, mas não conhece. Como que você pode trair a sua própria consciência? Quando você conhece, você toma decisão em cima daquilo que você conhece. Se você diz que conhece o evangelho e vive numa prática em que o evangelho condena, como que você pode trair a sua consciência? Você não pode trair a sua consciência. Se você conhece a verdade te liberta. Então é preciso tomar decisões. Por isso que a palavra da fé, ela te leva a uma ação. Se ela não te levar a uma ação, a semente da fé ainda não brotou em você. É preciso que ela brote em você. Receba a semente da fé. Receba a palavra de Deus, para que a tua vida se transforme. Lembre-se, não é uma denominação que te orienta acerca disso que nós estamos meditando. Não é o protestantismo que te orienta. Não é o catolicismo que te orienta. Não é nenhum tipo de ismo que te orienta.
mas é o conhecimento da verdade. A verdade é Cristo. E o ser humano, ele precisa abrir um espaço para que a semente do Evangelho caia no seu coração. Porque quando essa semente, ela germina, ela brota, ela cresce, ela vai produzir um caráter diferente. Porque o Espírito Santo é que produz o caráter de Cristo em nós. Louvado seja Deus, que é o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. São 9 itens que existem nesse fruto. Imagina você uma mexerica com 9 gomos. Você precisa ser esse fruto, ter esse fruto. E esse fruto traz dentro de si o caráter de Cristo. Quando você estiver exalando Cristo, vivendo Cristo, esses frutos, eles vão ser muito visíveis. Eu digo assim, as características, né? Será muito visível em você. Aí você, sim, conheceu a verdade. Abriu o teu coração para a verdade. E tudo quanto você faz sobre a verdade, em cima daquilo que a verdade te orienta. Ou debaixo daquilo que a verdade te ensina. Se você caminhar na verdade, você vai ter uma vida livre de todas as amarras. A verdade te ensina a perdoar, a liberar perdão. O perdão é a mais potente arma para a libertação. Você precisa perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que te maltratam, aqueles que te caluniam. Você precisa perdoar. Caso não, você estará aprisionado a situações que vão trazer uma debilitação, uma fraqueza na sua vida espiritual, na sua vida psicológica e, por fim, a sua caminhada, ela vai ficar travada. Porque a sua imagem precisa de uma mudança. E a mudança só ocorre através da metanoia, que é mudança de mente. Meta, mudança, noia, mente. Então, quando há uma mudança de mente, há uma transformação, aí a verdade está agindo no seu interior. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração e que você possa buscar isso, que você possa alcançar isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo. É a verdade que o Senhor Deus veio revelar na pessoa de Jesus Cristo. Então, nos 4 aspectos: empírico, filosófico, científico, nós não temos aqui ainda a certeza da libertação. Mas na visão da revelação divina, que é o saber divino, o saber teológico, o saber divino, é que nós alcançamos a experiência libertadora em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe de uma maneira toda especial e que você seja uma bênção na mão do Senhor. A semente da fé Glória a Deus. vai brotar em seu coração. Eu quero orar com você a partir de agora, para que essa semente caia no seu coração
E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus muda a sua forma de viver, de falar, de agir. Através da inspiração divina, Deus transforma a sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como ministro do Evangelho, tanto eu quanto a pastora Ivani, e sei que milhares de homens de Deus se colocam para ministrar a palavra, para orientar as pessoas sobre essa verdade, a verdade que liberta. Eu peço a você, dê uma assistida, faça uma sala de vídeo e convida pessoas que queiram conhecer um pouco sobre a verdade. Use esta live para isso. Deus te dá como um presente divino esse momento. Para nós recebemos isso, a inspiração, e compartilhamos. É um presente divino que Deus colocou aí à sua disposição para que você seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, abençoa, Pai, a vida dos teus servos. Abençoa, ó Deus, todo aquele que está, Senhor, inclinando o coração para receber a verdade libertadora, a verdade curadora, a verdade, Senhor, que transforma. Nós te louvamos por esse momento tão especial e essa semente da verdade venha cair no coração do seu povo. Pois o Senhor Jesus disse, e assim nós cremos, ó Deus, que as palavras que o Senhor nos tem dito são espírito e vida para a glória do Senhor. Que bênção, prazer receber aqui o nosso amigo, irmão Rubinho, filho, um companheiro da gente desde o tempo da nossa juventude, um grande amigo do nosso amigo Jonas, que hoje já descansa no Senhor, e é um privilégio. Seja bem-vindo, Rubinho, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, tenham uma ótima semana, tenham um ótimo dia, pois o Senhor é a nossa força. Medite nessa palavra de dia e de noite, pois ela fará você prosperar em todo o seu caminho. A semente da fé vai brotar em seu coração. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para todos, na paz do Senhor.